Você sabia? O Brasil tem 35 milhões de trabalhadores registrados em carteira, que por obrigação legal passam por avaliações dentro dos programas de medicina do trabalho. Agora imagine o que podemos fazer por eles, o que podemos fazer pelo Brasil. Nós imaginamos. Conheça a AGSSO, Associação de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional. A nossa missão: obter a excelência nos serviços de gestão de segurança e saúde ocupacional prestados pelas empresas do setor, para sermos protagonistas nos esforços para a redução dos índices de doenças e acidentes de trabalho em nosso país. Como? Promovendo a motivação e o engajamento com a empresa, a integração e a melhoria do clima organizacional, o comparecimento ao trabalho e menores taxas de absenteísmo, maior produtividade e melhores negócios. Motivação, integração, comparecimento, produtividade. O resultado é mais qualidade de vida para o trabalhador e sua família. Nós somos uma associação de líderes. As maiores empresas do setor de saúde e segurança ocupacional. Uma associação para liderar o segmento rumo a grandes melhorias. Para você, para o trabalhador, para o Brasil. A GSSO, a saúde e a segurança em primeiro lugar. Saiba mais acessando nosso site agsso.org.br. Então, me coube aí, nesse curto espaço de tempo, tentar tratar um pouco dessas duas normas e a sua relação com o PGR. NR9, avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos, a NR17, ergonomia, e o nosso já falado PGR. Então, a primeira questão a verificar é que nós estamos em pleno processo de atualização, como o nosso colega Rômulo já destacou no início dessa live, né? E essas atualizações, essas revisões já foram publicadas, né? Em primeiro lugar, a NR1, que trouxe, então, as disposições gerais, como já estava antigamente, e essa grande novidade, que é do gerenciamento de riscos ocupacionais. E também a NR9, que do nosso antigo PPRA, o nosso programa, né, ele passou a ser, então, um instrumento técnico, ao invés de uma norma programática, né, a NR9 deixou de ser uma norma programática, ou seja, não tem mais um programa dentro dela, para ser um instrumento técnico, então, de apoio ao gerenciamento de riscos ocupacionais, passando a conter no seu conteúdo essa avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos. As duas portarias foram publicadas em março de 2020, com a ideia de entrar em vigor após um ano, mas sobreveio, principalmente em virtude aí desse momento de pandemia que nós ainda estamos vivendo, a CTBP achou por bem prorrogar o início dessa vigência, então, para 2 de agosto desse ano. Aqui a gente colocou numa linha de tempo para visualizar mais fácil, né? Então, nós temos aí todas as portarias de SST, elas têm o seu nascedouro lá em 1988, com a portaria 3.214, a grande modificação que instituiu o PPRA com a portaria 25 de 1994, e agora em 2020, então, essa modificação dentro do escopo do nosso conjunto de normas, né? Como eu falei antes, tivemos essa prorrogação e o PGR vai começar a vigorar junto com a nova NR9 a partir de 2 de agosto de 2021. Então, nós tivemos todo esse período aqui, vamos dizer assim, desde março de 2020, em termos de profissionais, auditores fiscais do trabalho, organizações, para preparar essa mudança, né?
ou seja, um período de transição. Vejam que eu não coloquei aqui nenhuma portaria e nem menção a respeito da NR17, né? Porque nós não concluímos ainda a discussão da NR17 desde o ano passado. O que eu vou apresentar para vocês aqui é resultado já do acúmulo de consensos que se tem dentro da CTPP, mas como o Rômulo muito bem destacou, vai mais uma vez para a pauta da CTPP de maio, a NR17, para concluirmos, estamos aí na busca incansável para conseguir consenso em poucos itens que ainda restam pendentes na NR17. Lembrando que a ideia, né, é justamente fazer essa discussão logo para que, publicada a NR17, ela também esteja de acordo com esse marco de 2 de agosto de 2021, ou seja publicada antes, para que nós tenhamos esse alinhamento de todas essas normas, porque a NR17 também é uma norma de repercussão geral, ela deve ser aplicada por todos os setores econômicos. Então, o nosso colega Carlos Eduardo já tratou do GRO, mas a gente gosta muito de usar essa imagem do guarda-chuva, porque, na verdade, essa é a grande mudança que o gerenciamento de riscos ocupacionais traz em termos de tratamento, né, de todos os riscos, de todas as disposições presentes nas NRs, de todas as medidas de prevenção. Então, o GRO ele vai abarcar o tratamento, né, identificação, avaliação e o endereçamento, o tratamento desses riscos. Então, nós vamos ter abaixo desse guarda-chuva a NR9, NR17 de ergonomia, que eu estou falando, PCMSO, que já foi mencionado pelo colega Carlos Eduardo, NR10, NR35 e assim por diante. Então, mas o aspecto mais fundamental, eu diria assim, né, o essencial, vamos chamar assim, né, dessa mudança, eu acho que foi falado pelo Carlos Eduardo no final da sua palestra, muito bem destacado pelo Antônio, nosso presidente da associação, que é justamente essa integração de todas as normas com gerenciamento de riscos ocupacionais, mas dentro de uma dinâmica, dentro de um PDCA, ou seja, nós queremos que todo esse gerenciamento de riscos ocupacionais, ele se transforme em ações, se transforme em planejamento dessas ações, né, desde identificação, avaliação e adoção das medidas de controle e rodando esse ciclo após a adoção das medidas de avaliação dessas medidas e, se forem insuficientes, girar novamente todo esse ciclo de avaliação. Então, isso é muito importante, acho que é a mudança mais fundamental em termos de NR1 e que impacta nas demais normas. Por quê? Porque não é possível mais falar de NR33, de NR35, de NR9 só de acordo com a própria norma. Nós precisamos sempre vincular e integrar essas disposições normativas com o gerenciamento de riscos ocupacionais. Entrando mais diretamente na NR9, então, quando você deve aplicar a NR9? Então, nós vamos ter sempre, eu vou trazer aqui sempre essa vinculação com o PGR, né? Então, dentro a concretização, digamos assim, a documentação do gerenciamento de riscos ocupacionais vai estar lá dentro do nosso PGR, e nós vamos ter essas 3 etapas principais já abordadas pelo Carlos Eduardo: identificação de perigos, avaliação de riscos e controle dos riscos. Então, quando nessa etapa inicial de identificação de perigos, você encontrar, né, alguma exposição, algum perigo relacionado a agentes físicos, químicos ou biológicos, dentro daquele mesmo conceito que nós tínhamos já na atual NR9, né, o mesmo conceito desses agentes. O que você deve fazer? Você identificou esse perigo, então você tem que imediatamente também fazer a leitura da NR9 conjuntamente com o PGR, com a NR1. E a partir do corpo da NR9, nós vamos ver aqui, nós vamos ter a necessidade de consultar também os anexos, porque a NR9 ela ficou bastante enxuta,
bastante diminuta em seu texto, a maior parte das disposições foi para a NR1, nós podemos verificar isso, e ela remete nas questões específicas, não poderia deixar de ser diferente, né? Você precisa de disposições específicas para avaliar, por exemplo, a vibração, avaliar o calor, avaliar o ruído, avaliar os agentes químicos, né, como o Cadu acabou de ressaltar, que está sendo construído o novo anexo. Não temos ainda todos esses anexos, eles estão sendo construídos, mas existem disposições transitórias na própria NR9 para você aplicar até que sejam construídos todos os anexos necessários para os agentes químicos e biológicos. Então, a primeira etapa que nós vamos ter que percorrer refere-se à identificação de perigos. Então, essa etapa está descrita na NR1, vale para todos os tipos de perigos, né? Mas no que se refere aos agentes químicos, físicos e biológicos, você tem que ir até a NR9. O que a NR9 faz? Nesse requisito 9.3, ela vai colocar a necessidade de algumas questões a mais, além do que está previsto lá no PGR, né? Além da descrição das atividades, da identificação dos agentes, das possíveis lesões, você também vai ter que identificar aí os fatores determinantes da exposição, as medidas já existentes, né, e identificação dos grupos de trabalhadores expostos. Então, ela vai um pouquinho além do que está colocado na NR1. Na sequência, após a identificação desses perigos, então nós vamos para a fase de avaliação desses riscos. Aí também nós precisamos fazer esse link com a NR9 e a leitura do requisito 9.4, que fala da avaliação das exposições ocupacionais a esses agentes. Então, nós podemos, pela leitura do requisito 9.4, concluir que pode ser feita uma análise preliminar dessas atividades de trabalho e dos dados já disponíveis referentes a esses agentes, a fim de determinar a adoção de medidas diretas de prevenção, ou seja, aquele conceito que nós tínhamos já, que temos na atual NR9, né, de risco evidente, né, então a saúde ou a segurança, você pode já fazer a adoção de medidas diretas de prevenção. Ou então, você pode partir para avaliações qualitativas, ou, quando for o caso, avaliações quantitativas. Então, você precisa fazer também esse link com a NR9. E a última etapa dentro do nosso PGR, que seria o controle dos riscos. Então, após a identificação desses perigos, a avaliação de riscos, nós precisamos estabelecer essas medidas de controle. Também já existe, inclusive, uma hierarquia na própria NR1 a respeito desses controles, dessas medidas, mas você precisa fazer a leitura conjunta com a NR9 também, no requisito 9.5, a respeito dessas medidas de prevenção, né? Então, essas medidas, o item da NR9 nova, ela remete diretamente para os anexos. Então, você vai precisar fazer a leitura do corpo da norma conjuntamente com os anexos. E há esse comando, né, que devem ser adotadas as medidas necessárias para a eliminação ou controle dessas exposições ocupacionais. Então, precisamos fazer essa aplicação de forma integrada, né? E dentro ainda dessas etapas, concluídas essas etapas, né, nós podemos ter essa integração. Aqui eu trouxe, na verdade, essa tela apenas para exemplificar com o anexo 1 de vibração, né? Quando você identificar na fase inicial aqui a exposição, né, às vibrações, a vibração, você vai precisar fazer a leitura, então, do PGR com a NR9 e consultar o anexo de vibração, porque ele vai te dar todas as disposições técnicas necessárias, o apoio, o suporte necessário para você fazer a identificação correta do perigo e percorrer esse caminho de avaliação de riscos e também adotar as medidas. Então, vejam, pelo próprio sumário do anexo de vibração, ele coloca já 2 tipos de avaliação, ou seja, uma avaliação preliminar,
quando foi possível implementar medidas diretamente, né, já nessa fase inicial, e também a necessidade de, quando for necessário, adotar uma avaliação quantitativa dessa exposição. E, como foi mencionado anteriormente, as medidas preventivas e corretivas conforme essas avaliações anteriores. Tudo isso devendo estar integrado, então, dentro do nosso PGR. Aqui essa tela é muito interessante para mostrar qual a relação das disposições da atual NR9 com esse novo cenário, né, referente aos agentes físicos, químicos e biológicos. Então, nós temos aqui, dentro da NR9 atual, chamado PPRA, vários itens, né, da norma, desde as fases de antecipação, reconhecimento, avaliação dos riscos, avaliação das exposições, as medidas, implantação e monitoramento e o registro de dados. E vamos ter, por outro lado, a partir, então, de 2 de agosto desse ano, o GRO, com a sua documentação, que é o PGR, né? Como é que, para a gente poder entender bem essa questão, então, como fica esse relacionamento com a nova NR9 e o GRO? A etapa de antecipação, ela passou a fazer parte da identificação de perigos. A etapa de reconhecimento, ela está também espelhada na identificação de perigos e também na parte de identificação da exposição da nova NR9. A parte de avaliação de riscos passou, então, para a etapa correspondente do GRO, e a avaliação das exposições ficou consignada dentro da nova NR9. O estabelecimento de medidas estão contidas nos anexos da NR9, né? Então, por isso, nós trouxemos aqui essa correlação, detalhamento, né, em relação aos anexos, e a parte de controle de riscos, então, do GRO incorporou toda essa parte de implantação e de monitoramento das ações do antigo PPRA. E a parte de registro de dados também está colocada dentro do controle de riscos. Vejam que chegamos aqui na tela inicial do mestre Carlos Eduardo, né, com o GRO, as etapas de identificação de perigos e avaliação de riscos compõem, né, vão estar num documento chamado Inventário de Riscos, e a parte de medidas de prevenção e controle no plano de ação. Então, esses dois documentos, eles dão concretude aí ao nosso PGR. Vamos, então, para a nossa NR17, né? Eu coordenei esse grupo de trabalho, e como eu falei já inicialmente, ainda estamos, né, nessa busca incansável por atingir 100% do consenso. Mas quando você deve aplicar a NR17, né? Então, já na redação de hoje, né, isso não mudou, sempre que for necessária adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores. E qual a finalidade de realizar essa adaptação? Nós temos aqui a finalidade normal da SST, ou seja, manter a saúde do trabalhador, manter a sua integridade, as condições de segurança do trabalhador, mas temos um conceito um pouco mais amplo, que ele se refere ao conforto do trabalhador e também à necessidade de um desempenho eficiente no trabalho, ou seja, ergonomia tem a ver com o conforto e tem a ver também com a produtividade nas empresas. Isso é muito importante, porque às vezes os empregadores não conseguem enxergar essa faceta, né, da ergonomia, que é muito importante. Ela serve para melhorar essas condições, adaptar as condições de trabalho, mas essas melhorias vão levar não só ao conforto no trabalho, mas também ao desempenho eficiente no trabalho. Então, sempre que você tiver essa necessidade, então, de adaptação das condições, você precisa aplicar NR17, fazendo essa relação com o PGR, né? Então, como é que nós vamos fazer essa relação em termos de NR17? Então, aqui um pouco diferente do PCMSO, né? O PCMSO o Carlos Eduardo colocou ele depois, né? Fazendo essa interface. A nova NR17, ela vai, da mesma maneira como a NR9, ela vai se colocar aqui no intermédio, no meio de campo, entre
aquilo que vai ser as etapas do gerenciamento de riscos e você colocar esse gerenciamento, você documentar esse gerenciamento no PGR. Então, as etapas de identificação de perigos e avaliação de riscos, elas vão ser consubstanciadas num capítulo novo. Essa é a grande novidade da NR17, é um capítulo que já está consensado entre as bancadas, que é o capítulo chamado Avaliação das Situações de Trabalho, né? Então, sempre que você tiver o trabalhador, né, está no centro da atividade de trabalho, a situação de trabalho é o encontro desse ser humano, desse trabalhador, com as suas condições de trabalho, exercendo uma atividade laboral. Então, esse capítulo significa que você tem que fazer a avaliação dessas atividades de trabalho, justamente lá onde o trabalhador está realizando as suas atividades, com aquelas condições reais de realização do seu trabalho. A partir dessa avaliação prevista na NR17, você vai integrar os resultados dessa avaliação no inventário de riscos, e a etapa de controle de riscos também vai ter que ser feita a interligação, a integração, a leitura de todas as medidas de prevenção previstas na NR17, para que depois, então, seja integrado num plano de ação. São resultados, tanto o inventário como o plano de ação, resultados aqui dessa integração e também resultados de um processo dinâmico, iterativo, contínuo, né, de avaliação de riscos e de implementação dessas medidas. Importante destacar também, eu acabei não falando anteriormente, esse é um capítulo novo na NR17, mas as condições de trabalho, como nós conhecemos hoje na atual NR17, elas não mudam. Nós vamos ter, estão mantidos esses 5 grandes capítulos dentro da NR17, a respeito da organização do trabalho, a respeito da movimentação manual de cargas, a respeito do mobiliário dos postos de trabalho, a respeito de máquinas, equipamentos e ferramentas manuais, e também sobre o conforto nos ambientes de trabalho, certo? Então, esses capítulos, para você avaliar as condições, a adaptação das condições de trabalho ao trabalhador, eles estão mantidos. Como você vai fazer essa avaliação das situações de trabalho? E aqui reside a grande mudança da NR17, né? Hoje, atualmente, a NR17, ela prevê apenas a análise ergonômica de trabalho. Ela é obrigatória para avaliação de toda e qualquer atividade de trabalho. E nós, a exemplo já da própria NR9, né, de outras normas, anexos da NR9, então estamos prevendo uma etapa preliminar, ou seja, você vai começar a fazer essa avaliação das situações de trabalho com uma avaliação ergonômica preliminar, AEP, ou seja, você vai fazer um levantamento de todos os problemas que você tem dentro do seu estabelecimento, nas suas atividades, e nós temos diversas denominações para essa avaliação ergonômica, ela já é praticada, né, pelas organizações, panorama ergonômico, levantamento e assim por diante, e a partir dessa avaliação ergonômica preliminar, você já vai poder adotar medidas diretamente para a melhoria dos ambientes de trabalho. E numa segunda etapa, quando for necessário o aprofundamento dessa avaliação, então você vai se utilizar da análise ergonômica do trabalho. Então, a análise ergonômica do trabalho, ela foi reservada na norma como uma etapa mais aprofundada de avaliação das situações de trabalho. Aqui, então, para detalhar um pouco mais, a avaliação ergonômica preliminar, ela vai subsidiar a implementação dessas medidas de prevenção e adequações necessárias. Então, por exemplo, medidas que tenham baixo custo, medidas que sejam de fácil implementação, soluções já conhecidas, né, do nosso mundo de saúde e segurança no trabalho, podem ser já diretamente implementadas a partir da avaliação ergonômica preliminar. Um exemplo concreto: você tem uma situação de trabalho, onde o trabalhador necessita trabalhar sentado, e ele possui uma cadeira sem ajuste ou sem encosto,
Isso não é possível pelas próprias disposições da NR17. Então, você vai fazer uma avaliação preliminar muito simples, constatou esse problema, constatou esse risco, né, e vai colocar já no seu plano de ação, comprar uma cadeira com ajustes, né? Poderia ser uma ação direta, singela, já de melhoria, né? Essa avaliação ergonômica preliminar, ela também não é que ela precise ser só um levantamento simples, não, ela pode ter o seu nível de aprofundamento, tanto que a norma previu que ela pode ser feita por meio de abordagens qualitativas, né, esse simples levantamento que eu estava falando, semi-quantitativas ou quantitativas, ou a combinação dessas ferramentas, por escolha do próprio empregador. Então, ele deve escolher qual vai ser a abordagem que ele vai fazer nessa avaliação ergonômica preliminar. A análise ergonômica do trabalho. Então, quando ela vai ser utilizada? Essa ferramenta que nós já conhecemos, né, da atual NR17 e muito divulgada no meio dos profissionais que trabalham com ergonomia, não poderia deixar de ser. Quando nós vamos precisar da análise ergonômica do trabalho, então, nesse contexto da nova NR17? Quando nós observarmos a necessidade de uma avaliação mais aprofundada da situação e quando você identificar inadequações ou insuficiência das ações adotadas. Então, aqui se refere a esse processo contínuo de avaliação e de revisão da gestão do risco no seu estabelecimento. Então, se você já de cara identifica uma situação que você precisa de uma análise mais aprofundada, você pode remeter já para a ET. Ou então, quando você retornar no seu PDCA para verificar as ações realizadas, as medidas de prevenção realizadas, e o problema continua, então você também pode remeter para a ET, né, para aprofundar isso. E tem 2 itens muito importantes que são novos, né, mas que são muito importantes dentro desse contexto de integração de todas as normas. Veja, a ET também vai ser obrigatória quando for sugerida pelo acompanhamento de saúde dos trabalhadores, nos termos do PCMSO. Então, vejam a importância aí do acompanhamento médico e do item 15511, a linha C da NR1, ou seja, esse item da NR1, essa linha, ela diz o seguinte: sempre que o PCMSO, acompanhamento de saúde, verificar uma relação entre a lesão ou agravo à saúde do trabalhador com as condições de trabalho, com a sua situação de trabalho, nesse caso, o acompanhamento médico pode sugerir a realização de uma ET. Nada mais justo, né? Se tem uma situação que está levando ao adoecimento dos trabalhadores, é preciso verificar com profundidade aquela situação para dar o devido tratamento. E, por fim, a ET deve ser realizada também quando for indicada uma causa relacionada às condições de trabalho na análise de acidente e doenças relacionadas ao trabalho, nos termos do PGR. Isso é uma novidade também do nosso PGR, a NR1 previu que todas as organizações devem realizar a análise dos seus acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, e quando nessa análise for indicada uma causa relacionada à NR17, as condições de trabalho, você também deve fazer, então, proceder essa análise mais aprofundada. Já estou concluindo aí, eu acho que eu passei do meu tempo, né, Antônio, mas estou concluindo aqui o último slide só para mostrar o item que revela essa integração direta com o PGR, né, de forma mais textual. Então, esse item 1735, que é da nova NR17, ele prevê que o inventário de riscos do PGR, ele vai precisar integrar, então, esses resultados da avaliação ergonômica preliminar, e quando for o caso, né, quando a ET indicar, a revisão da identificação dos perigos e da avaliação dos riscos. Então, a ET, como ela tem um documento em separado, né, essa é a previsão da NR17, ela vai ser um documento específico, né, pela profundidade da sua análise, né, e continua sendo necessário a realização por um profissional ergonomista, né, que entenda desse assunto, ela poderá indicar, então, em alguns casos, essa revisão da identificação dos perigos e da avaliação dos riscos, justamente para garantir esse PDCA,
né, em relação à própria ET e às questões ergonômicas. Mas o principal está nesse primeiro item, que são os resultados da avaliação ergonômica preliminar, devem constar do PGR. E também não poderia deixar de mencionar o plano de ação, que é a outra parte do PGR, né? Ele também devem ser previstos planos de ação, né, para as medidas de prevenção e adequações decorrentes da avaliação ergonômica preliminar e também das recomendações da ET. Ou seja, não queremos apenas um laudo papel, né, que antigamente a gente chamava muitos profissionais nas empresas, profissionais não, né, mas nas empresas era comum se dizer, né, o laudo ergonômico, né. Então, nós não queremos um laudo papel que fique lá na gaveta. Nós precisamos transformar todas essas ações, essas avaliações que estão sendo feitas e análises em medidas que estejam dentro de um plano de ação concreto, com prazos, com cronograma, com responsáveis, para que se possa dar efetividade à prevenção, né, garantindo aí condições de saúde e segurança para os nossos trabalhadores. Peço escusas se eu passei do tempo aí aos colegas, mas eu fico à disposição. Obviamente, como diz o nosso colega Carlos Eduardo, tanto a NR9 com seus anexos, quanto a NR17 nova, elas têm um universo muito maior de questões, né? Eu, na NR17, por exemplo, não entrei em nenhum dos capítulos específicos sobre as condições de trabalho, mas em virtude do tema e do tempo aqui, né, eu acho que essa a análise mais geral da integração com o PGR também é muito importante para que a gente possa trazer isso sempre presente no cotidiano das nossas organizações e da prevenção.